existe um fator determinante para que você atinja o sucesso, para que você de fato alcance a tão sonhada liberdade financeira. Porém, infelizmente, a grande maioria das profissionais negligenciam esse fator. E se você não quer estar entre essas profissionais que negligenciam o fator mais importante para que você atinja o sucesso juntamente com a liberdade financeira, você precisa assistir essa aula até o final, que é sobre isso que vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda a mais uma Range Class. Range Class número 39. Isso significa que são 39 semanas consecutivas aqui com você, entregando conteúdo de mais alto valor. Porque se você acompanha as Range Class, já percebeu que aqui é sem escassez de conhecimento. Eu, de fato, entrego o ouro para vocês. E se você é nova por aqui e não sabe do que se trata as Range Class, Range Class é um programa de estudos no qual eu desenvolvi no intuito de ajudar você a prosperar na profissão. Muitas das vezes, quando a gente inicia, não temos um direcionamento, não temos suporte, não temos dinheiro para investir num conhecimento que realmente tem o poder de mudar a sua vida. E eu, sabendo disso, decidi criar esse programa de estudos justamente para te ajudar, te dar um direcionamento, te trazer um conhecimento que, se você aplicar, você certamente vai ver resultado. Isso é inevitável. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que vamos falar sobre mentalidade empreendedora. Quer você goste ou não, a mentalidade é um fator determinante para que você prospere na profissão. E eu até sei que esse é um assunto que a grande maioria não gosta de estudar, não gosta de aprender, só que eu te falo, se você não desenvolver uma mentalidade empreendedora, você dificilmente vai se destacar na profissão, vai ter resultados significativos, expressivos. Dificilmente você vai ser valorizada, dificilmente você vai ter uma cartela fixa de clientes, dificilmente você vai ter um alto faturamento mensal. Então, sim, por mais que você não goste, essa aula é extremamente necessária para o seu crescimento e para a sua desenvoltura profissional. E antes de eu começar essa aula de maneira mais profunda, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. E antes de mais nada, eu quero que fique claro para você o que é sucesso. Sucesso não é chegar lá. Sucesso é tomar a decisão de que você vai chegar lá e se mover em direção ao seu objetivo. Sucesso profissional e sucesso financeiro. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Acredite no seu sucesso antes mesmo dele existir. Mas afinal, Jé, o que é o sucesso? Quais características de uma pessoa de sucesso? E o que você precisa entender é que o sucesso, ele é muito subjetivo. Muitas das vezes o que é sucesso para mim não vai ser para você e vice-versa. Cada pessoa tem o seu modelo de sucesso e é isso que você precisa definir antes mesmo de iniciar na profissão. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Ana... Sucesso para a Ana é ter um faturamento lá de superior a R$5.000 mensal, é ter uma cartela de cliente com 20, 30 clientes, é trabalhar de segunda a sexta, porque sábado e domingo ela quer se dedicar ao marido e aos filhos. Sucesso para a Ana é ter uma casa confortável, é poder pagar os estudos dos seus filhos, é poder contribuir para a sociedade e ajudar quem ela ama. Enfim, o sucesso ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Quando eu só atendi em mesa, antes de eu desenvolver essa competência de instruir outras pessoas, de mentorar, de guiar, de transformar vidas, o meu significado de sucesso era ter um faturamento superior a R$5.000 por mês, ser valorizada pelas minhas clientes, ser desejada pelas clientes e ter um trabalho impecável. Isso para mim era sucesso. Em seguida, quando eu comecei a descobrir essa minha competência de ensinar, de transformar vidas, hoje para mim o sucesso já significa outra coisa. O sucesso para mim é transformar vidas, é contribuir com o crescimento e a valorização do nosso mercado. Então, assim,
O sucesso, ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, primeiro exercício, já pega caderno e caneta. Dá pausa aqui e vai lá pegar caderno e caneta, porque essa aula vai ser prática, mão na massa, para que de fato você saia dessa aula com aquela sensação de que de fato fez muito sentido, de fato eu vou pôr em prática e vou ter resultado. Então esse é o meu objetivo e para isso eu preciso da sua colaboração, né? Pega lá caderno e caneta então que eu tô aqui te esperando. E agora eu quero que você faça uma reflexão do que é sucesso para você. Pode até dar pausa aqui pra gente fazer esse exercício juntas e você vai escrever as características que vai compor o sucesso para você. Lembrando que não tem regra, não tem certo e errado, tá? É o que faz sentido para você, é o que você almeja atingir. Isso é o sucesso para você. E lembrando, depois que você mapear todas essas características de sucesso, você vai escrever ao final: eu acredito no meu sucesso antes mesmo dele existir. E você vai acreditar. Porque se você já entra na profissão com a mentalidade de que eu vou ver se vai dar certo, eu vou tentar dar certo, não vai dar certo. Já entra com a mentalidade que eu vou fazer acontecer. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Esquece plano B, tá? Uma mentalidade de sucesso, você precisa ter somente um plano. É fazer isso que você decidiu fazer, dá certo, esquece plano B. Muitas pessoas entram na profissão com o seguinte pensamento: eu vou tentar na unha, e se não der certo, eu vou pra sobrancelha. Se não der certo, eu vou entregar currículo. Se não der certo, eu vou fazer tal coisa. Então, para de fazer um plano B. Você sempre ali, definindo um plano B, você já tá dizendo pra você mesmo que vai dar errado e você vai ter que ir pro plano B. Então, esquece o plano B. O plano A é fazer acontecer e o plano B é fazer com que o A se torne realidade. Então, de qualquer modo, não tem opção. A opção é fazer com que dê certo. Você tendo isso muito bem definido, a sua jornada vai ser muito mais assertiva, porque você já vai ter em mente que não tem outra opção. Aquela é a única opção e você vai fazer tudo ao seu alcance para tornar aquilo a sua realidade. E agora que você já definiu as características de sucesso para você, o que você precisa saber é que é a constância de resultado que gera o sucesso. Quem faz só uma vez, né, quem tem um resultado significativo, não necessariamente é uma pessoa de sucesso. Às vezes você vê aí uma nail designer da sua cidade um mês arrebentando ali de atender cliente, tendo um alto faturamento e você acha que aquela nail designer é uma nail designer de sucesso. Não necessariamente. O sucesso ele tem mais a ver com a constância. O tanto de período que você se dedica para fazer aquilo acontecer, o tanto de resultado que você consegue gerar ao longo prazo, né? Porque quando a gente fala de empresária de unhas, eu estou me referindo ao longo prazo, é uma construção, você constrói o seu negócio, nada acontece do dia para a noite. Então, aquelas pessoas que têm disciplina de se manter na constância, fazendo um pouco a cada dia, né? Sendo resiliente em cada obstáculo, ultrapassando os desafios, eu vou até falar mais disso mais pra frente, essa pessoa provavelmente ela vai atingir um sucesso, porque ela tem constância naquilo. É a constância de resultados, né? Um pouco de resultado todos os dias que faz com que você atinja o sucesso. E não uma pessoa ali que, digamos, deu sorte, um exemplo, às vezes ela fez ali um Reels é aqueles vidinhos curtos de Instagram, pra quem não sabe, tá? Às vezes fez aquele Reels lá de transformação antes e depois, aí viralizou e ela conseguiu naquele mês atender ali 10 clientes novas. Opa, nossa, um resultado muito bacana. Mas se ela não manter esse resultado todos os meses de atrair novas clientes, de aumentar a sua cartela, né? Futuramente aumentar o seu preço, aumentar a qualidade, tá sempre ali dando um passo seguinte, ela não vai atingir o sucesso, né? Digamos que o caso dela foi um caso de sorte. Agora, quando você tem constância, faz um pouco todos os dias, tem resultado um pouco todos os dias, pode ter certeza que você está no caminho do sucesso. E vai ser só questão de tempo para que você atinja todos os objetivos. E agora que isso ficou bem claro para você, vamos fazer um outro exercício que vai ser predominante para o seu crescimento, que é: quem é você? E esse, sem dúvidas, é o mais importante e que é grande, eu posso falar assim com toda certeza.
A grande maioria das profissionais não fazem essa reflexão, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Quem é você? Quem você gostaria de ser? O que você precisa fazer para ser essa pessoa? Eu sei que falando assim parece um pouco clichê, né? Ai, quem sou eu? Quem eu gostaria de ser e tudo mais. Eu sei que você já deve ter ouvido por aí algo parecido, mas é verdade. E eu vou simplificar para que você possa entender melhor. Porque quando a gente pergunta, né, quem é você, quem você gostaria de ser, o que precisa fazer para ser essa pessoa, isso vai além do faturamento, além de você, digamos, ele ganhar 5, 10, 15 mil reais por mês, porque é totalmente possível dentro da profissão. E se você não sabe disso, é porque você não conhece o potencial de crescimento que você está inserido, no mercado que você está inserido. E é por isso que eu falo que isso vai além do faturamento e apesar dele, né? Porque o que acontece é quando você atingir aquele faturamento que você mapeou como sucesso, digamos que você mapeou 7 mil reais por mês, aquilo que você mapeou, você vai atingir se você se propor, né? Desenvolver ali técnica, atrair cliente, fazer um bom atendimento. É só questão de tempo para você atingir esse faturamento. E aí, o que vem depois disso? Qual que vai ser a sua motivação para continuar crescendo, para ultrapassar esses 7 mil? Ou melhor, quando você não consegue atingir faturamento algum. Porque no início, né, a gente tem cenários e realidades diferentes. Muitas pessoas começam um pouco melhor, ok? Mas tem muitas pessoas que a realidade é completamente diferente, que começa lá de baixo mesmo, assim como eu comecei. Né, que eu trabalhava na feira de madrugada até tarde, debaixo do sol, chuva, ganhava ali 30, 40 reais por dia e eu não tinha dinheiro para investir. Essa não era a minha realidade. Já começar com os melhores materiais, com os melhores equipamentos, com o melhor ambiente. Não, eu comecei tudo com o pior. Isso não impediu com que eu crescesse. Só que o que me fazia continuar? Porque eu não tinha resultado financeiro. Então, a minha motivação não vinha do dinheiro. E você precisa ter uma motivação que vai além do dinheiro. Porque independente se ele faltar ou quando você atingir aquele faturamento, ainda assim você terá um motivo para continuar. Para não desanimar, para não se acomodar. Porque o comodismo ele é um grande inimigo do crescimento e da prosperidade, né? Da transformação de vida. Se você atinge ali o seu faturamento ideal de 7 mil, como eu dei de exemplo, você se sente acomodado, você acha que você não precisa fazer nada além daquilo para evoluir mais, para crescer mais, né? Para se transformar mais. Porque você não tem motivação além daquilo. Isso era a sua motivação, você atingiu o que vem depois. Você não espera nada além daquilo, onde você se acomoda e não prospera. Isso acontece também com a falta de recurso. Se você está trabalhando, você está fazendo todos os dias, você está se dedicando, você está estudando, né, da maneira como você pode, você está tentando melhorar e você não vê resultado, isso vai ser frustrante, você não vai se sentir motivada para continuar. E é por isso que vocês desanimam, para de fazer, vai perdendo o ritmo, vai desacelerando, vai atrasando o seu crescimento, atrasando o seu sucesso. E eu falo, né, não é também só a questão do dinheiro, também quando houver conflitos com o cliente, com o fornecedor, às vezes medo da exposição, né, o julgamento, a crítica nas redes sociais, tudo isso foge do seu controle e pode acontecer, não só pode, como vai acontecer. E se você não está preparada para isso, você vai desistindo aos poucos, né? E o que eu gosto muito de deixar claro para vocês é que não são negócios que quebram, não são negócios que falem, são as pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, perdem o seu porquê. Se você não tem um porquê que vai além do dinheiro, qualquer coisa vai te parar. Você não vai ter inteligência emocional de continuar, de fazer aquele negócio dar certo, mesmo quando você não está animada, mesmo quando tem cliente lá com conflito, te xingando, às vezes te exaltando com você, quando você recebe uma crítica, talvez no Instagram,
você não tem um motivo muito forte para continuar, você não tem um porquê. E aonde que eu sempre falo, né, os negócios que não dão certo, não é pelo mercado que está saturado, né, ou pelo governo que está atrapalhando os negócios, pela alta inflação, pelos juros ou por qualquer coisa externa. E sim, é porque aquela pessoa não teve controle emocional de continuar mesmo diante os desafios, mesmo diante os obstáculos. Porque ela não sabe quem é ela não sabe quem ela gostaria de ser, ela não sabe o que ela precisa fazer para alcançar aquela pessoa, né? Para ser aquela pessoa. E ela não tem um porquê definido. Então, enquanto você não tiver um porquê muito bem definido, que seja o seu grande motivador, provavelmente você vai parar antes mesmo de chegar lá, né? E o seu porquê pode ser qualquer coisa que bata muito forte, né? Que pulse muito dentro de você. Hoje, o meu porquê é transformar vidas, né? Então, hoje eu tenho uma vida que é muito diferente do que um dia eu imaginei, sabe? Porque eu construí isso ao longo dos anos. Só que por muitas vezes, né? Ainda mais no meu início como instrutora, eu não tinha motivação em relação ao dinheiro, eu não tinha lucro. Então, o meu porquê era transformar a vida. Se eu via um resultado na vida de outras pessoas, eu sabia que o meu porquê estava se cumprindo. E isso era o meu motivador. Então, qual que é o seu porquê? Seja lá o seu porquê dar uma vida melhor para as pessoas que você ama, seja ser uma profissional de destaque, a melhor que tem na sua cidade, né? O seu porquê talvez seja você conseguir se permitir a viver uma vida com mais segurança, estabilidade, conforto. Então, independente de qual seja o seu porquê, você tem que ter ele antes de almejar um alto faturamento mensal. Porque isso vai fazer com que você se mantenha, mesmo em tempos difíceis. E para que você atinja o sucesso, existem duas competências que você precisa desenvolver, que são técnica e comportamental. A técnica é o alongamento, né, com extrema naturalidade em qualquer tipo de unha, que você tenha um padrão dos seus alongamentos, que sempre você consiga entregar o mesmo padrão. E a técnica, ela é muito mais simples de desenvolver, não é que seja fácil, ela é simples. Com um bom curso, um bom direcionamento, uma boa mentora, você facilmente desenvolve uma boa técnica. Agora, comportamental é um pouco mais complicado, porque ela demanda muitas coisas, como crenças, valores, suas experiências, sua visão de mundo. Então, isso precisa ser trabalhado um pouco mais. E o comportamental não se refere apenas ao comportamento, mas à sua mentalidade, né? Qual é a sua mentalidade que vai gerar o comportamento diante de diferentes situações. E a mentalidade, eu diria, que é até mais importante do que a técnica. Eu sei que às vezes você tá falando, essa menina tá louca, né? Pra mim ter sucesso só preciso da técnica, mas você tá muito enganada. A mentalidade é mais importante do que a técnica, porque por mais que você ainda não tenha uma técnica das melhores, se você tiver uma boa mentalidade, você ainda assim vai ter força, vai ter determinação, vai ter sangue nos olhos de fazer dar certo, de seguir adiante, mesmo que você caia uma vez, mesmo que alguma coisa saia do seu controle, mesmo que alguma coisa dê errado, você tem uma mentalidade muito poderosa para seguir adiante e pode ter certeza que você vai melhorar a sua técnica, né? Diante de toda essa garra. Já a mentalidade, se você não tem a mentalidade, se você não se preocupa em desenvolver a mentalidade, só foca em unha, você vai ter uma excelente unha e você vai ter uma mentalidade medíocre, onde você não vai conseguir crescer na profissão, dificilmente as pessoas vão ver valor em você, vão te levar a sério, você não vai conseguir lidar com conflitos, lidar com frustrações, e isso, ao longo prazo, vai ser um grande destrutivo na sua carreira. Aos poucos você vai deixando de fazer, vai deixando de crescer, e é onde você fica estagnado na profissão. Porque só ter uma unha linda não é o suficiente para você atingir o seu sucesso ideal. Não é o suficiente para você ser destaque na profissão. Infelizmente.
Entre quem você é hoje e a pessoa que você precisa ser para atingir o sucesso, existe um processo. E esse processo, ele precisa ser respeitado, sabe? Muitas pessoas entram na profissão, tem que colocar como tela cheia aqui agora, presta atenção no que eu vou falar pra você. Muitas pessoas, eu posso dizer até a grande maioria, toma a decisão de se tornar nail designer, né? Entra na profissão e acha que vai ser um mar de rosas, ou até mesmo às vezes é iludida, né? Compra lá um curso onde a instrutora falou que é muito fácil, que é só saber fazer uma unha e você já vai atingir o sucesso, liberdade financeira, entre outros, e não é bem assim que funciona. Existe um processo da onde você está hoje para onde você deseja chegar. E assim, se você não sabe onde você deseja chegar, é pior ainda. Eu sempre gosto de usar a analogia da Alice do País das Maravilhas. Já ficou muito assim marcante, que eu sempre uso essa analogia, principalmente para as minhas alunas, que é o seguinte. Acho que todas vocês assistiram, né, o filme Alice no País das Maravilhas. Se você não assistiu, recomendo. E chega um momento ali do filme, né, que nessa cena a Alice chega assim e tem vários lugares, né, vários caminhos para ela seguir. Aí ela vira pro gato e fala assim, e agora? Qual caminho eu vou? E ele falou assim, aonde você quer chegar? E ela, não sei. Aí ele falou, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem definido aonde você quer chegar como profissional, qualquer resultado mais ou menos tá bom, qualquer salário mais ou menos tá bom, sabe? Qualquer média ali tá bom, você vai estar entre as medianas, você nunca vai querer mais, você não se preocupa em crescer, você não se preocupa em ir pro próximo nível, você se conforma com mais ou menos, se conforma com menos do que você merece. E eu não quero isso pra você. Então, você precisa entender que existe um processo para você alcançar o seu sucesso, para você alcançar a vida que você deseja, né? Os resultados que você deseja. E você precisa ter paciência para atingir esses resultados. Como eu venho da feira, eu sempre também gosto de fazer analogias com planta, com plantação, essas coisas, né? Porque além de eu ter trabalhado na feira, a minha família tem roça, vieram de plantações, então eu gosto de usar essa analogia. Vamos supor que o sucesso é uma plantação. Então, você tem ali a sua sementinha, que é o seu porquê. Aí você vai plantar essa sementinha, né? Você tomou a decisão e você vai lá e planta a sementinha. Só que essa sementinha, ela não vai florescer e dar frutos do dia para a noite, não. Você vai lá, planta a sementinha, aí você vai estar sempre ali analisando o terreno, como que tá o terreno, você vai regar todos os dias, né? Você tem que ir lá regar, colocar adubo para que o mundo externo não altere ali no crescimento desse plantio, né? As mosquinhas, os bichinhos que vai comer a plantinha, isso significa, né? Quando você está preocupada com a concorrência, com o que o outro está fazendo, ao invés de focar no seu processo, e isso vai atrapalhar o crescimento dessa plantação. Então você tem que regar, você tem que espantar as distrações externas, e com isso você vai ver que ela vai começar a crescer, vai crescer uma mudinha, depois vai crescer uma planta, vai crescer uma árvore, e aí então vai começar a dar os frutos, aqueles frutos lindos, gostosos, e aí então você vai estar pronta para colher esses frutos. E a mesma coisa do nosso processo, você decide se tornar nail designer. Você decidiu, né? Plantou a sementinha. Só que não só basta isso, você tem que ir lá regar todos os dias, desenvolver uma mentalidade, né? Desenvolver ali uma comunicação, entender sobre finanças básicas, né? Para você saber administrar o seu dinheiro, saber investir. E você vai ali regando todos os dias aquela plantinha, até que vai chegar um momento que você vai ver que todo esse processo, a paciência que você teve, né, ou você se manteve ali na sua decisão, você vai ver que isso vai começar a te dar muitos resultados. É onde que vai chegar um determinado momento que você não vai precisar se preocupar tanto em estar ali plantando, regando todos os dias, porque você já vai estar na época de desfrutar dos seus resultados, né? De sempre ali só colher os frutos. Você não vai precisar se preocupar tanto em ficar ali regando todos os dias, porque já tá a árvore ali pronta, né? Você só vai precisar ficar colhendo os frutos, né? Uma vez ou outra, jogar um adubo, regar um pouquinho, mas os frutos você vai ficar colhendo. E isso significa os seus resultados. Vai
vai chegar um determinado período, né, do seu processo, quando você já tiver construído o seu negócio, quando você já for destaque, reconhecida com um excelente resultado, vai chegar a hora de você só colher os seus resultados, né, desfrutar de tudo isso, de toda a grandeza que a nossa profissão pode te proporcionar. Então você precisa ter clareza do processo e ter paciência de suportar ele, porque senão você vai desistir em qualquer obstáculo. Na primeira unha que descolar, você vai querer desistir, na primeira queda, no primeiro não, na primeira cliente sem educação, você vai desistir. Então, suporte o processo. E agora chegou o momento da gente fazer outro exercício, e isso vai ser fundamental para o seu crescimento de maneira muito acelerada, que é: descubra os seus pontos fortes, liste e desenvolva, potencialize eles e mapeie os fracos para melhorar à medida do necessário. E com isso, o que eu quero dizer? Nós, infelizmente, fomos ensinados pela sociedade de maneira completamente inútil e incorreta. Vou dar um exemplo da escola, que é uma fase que todas nós passamos, ou a grande maioria, né? Quando você está na escola, digamos assim que você é muito boa em português, você é 9 em português. Toda prova você tira 9, você é muito boa. Só que em matemática você não é tão boa assim. Você tá ali sempre na média, entre 6, 6,5. E aí, o que o professor vai instruir você a fazer? Não, você já é boa em português, então agora você tem que ir lá ficar treinando matemática, se dedicar em matemática, para você também ser boa em matemática. Aí o que acontece? Você desfoca da língua portuguesa e você começa a focar na matemática. Aí você até consegue melhorar um pouco a matemática, você vai para 7, 7,5. Só que por conta desse desperdício de tempo, de foco desnecessário que você deu para matemática, no qual você não era boa, você também acaba não ficando tão boa em português, você não potencializa aquilo que você era boa. Aonde de 9 você cai para 8. Então acaba que você não é excelente em nada e acaba ficando na média das pessoas que são ali mais ou menos em ambas coisas e não é excelente em nada. E trazendo isso para a nossa realidade, nail designer, você precisa descobrir os seus pontos fortes. Às vezes, seu ponto forte é naturalidade. Você já é boa em naturalidade. Se você focar em naturalidade, você vai expandir de maneira absurda e você vai se tornar a melhor referência em naturalidade. Agora, se você é boa em naturalidade, mas você enfiou na sua cabeça que você também precisa ser bom em decoração, aí você vai e começa a focar em decoração e desfoca da naturalidade. Acaba que você até que é boa na naturalidade, até que é boa na decoração, mas não é excelente, não é referência em nada. E aí? Que nem o meu caso. Eu, desde o início da minha trajetória, eu percebi que eu era muito boa desenvolvendo um alongamento com extrema naturalidade em unhas nível hard, unhas muito difíceis. E aí que eu desenvolvi a minha formação nail hard, que é justamente especialização em unhas difíceis. E quando eu descobri esse meu potencial, o ponto forte que eu tinha, eu me dediquei muito a ele, sabe? Eu tirei as distrações, eu parei de focar em decoração, antes eu fazia muita decoração, pode olhar o meu feed, tem poucas decorações e decorações que casam com a minha especialidade de naturalidade, então vocês não vê decorações extravagantes no meu perfil, eu até sei fazer, mas eu não faço porque é distração, porque eu tenho muito bem definido, né, o meu ponto forte. Então eu foquei muito em unhas nível hard, me tornei especialista em unhas difíceis, direi todas as distrações, formatos extremos, daquelas decorações elaboradas, eu me desvinculei disso e foquei em naturalidade em unhas nível hard. Tanto que na minha cidade eu sou referência nisso. Mais de 70% da minha agenda é de clientes de unhas muito difíceis e clientes que vêm de 5 cidades diferentes, porque eu consegui construir autoridade naquilo que eu me dediquei incansavelmente em expandir, entende? Agora imagina se além de naturalidade unha difícil, eu fizesse formato extremo, fizesse decoração, fizesse molde F1, fizesse fibra, fizesse tips, fizesse molde, fizesse uma porrada de coisa. Você acha mesmo que eu ia ser referência em alguma coisa? Você acha mesmo que clientes de outra cidade iriam vir por conta da minha autoridade? Não, porque eu poderia ser boa em tudo, mas eu não seria reconhecida em nada, eu não seria excelente em nada. Nenhum trabalho meu seria feito com maestria, porque eu não me dediquei 100% em desenvolver aquele ponto forte. Então, o primeiro ponto é você listar quais são os seus pontos
pontos fortes. Ai, Jé, o meu ponto forte é naturalidade, o meu ponto forte é comunicação, eu sou ótima em comunicação, eu consigo me comunicar bem com as clientes, e o meu ponto forte é organização. Sou muito organizada, eu sou boa em fazer planejamento, em conseguir ali listar tudo que eu preciso fazer, me planejar. Cara, melhore os seus pontos fortes, habitue naquilo. Aí digamos que os seus pontos fracos são finanças e rede social. Você não é boa com divulgação, você não é boa em saber administrar o seu dinheiro. Aí você tem duas opções, né? Se dedicar um pouco em desenvolver um pouquinho mais essas habilidades, né, para você conseguir ter todos os fatores para você crescer, mas não ao ponto de desfocar daquilo que você já é boa para se dedicar 100% em ser a melhor naquilo que você é ruim. Não faça isso. Só se dedique um pouco mais para você conseguir melhorar esses seus pontos fracos e você fazer aquilo, ou se não, você delegar aquilo que você não é boa. Se você tem ali condição de contratar alguém para cuidar do seu dinheiro, o que eu não recomendo, tá? Eu recomendo você desenvolver um pouco mais essa habilidade. Agora, digamos que você contrate um social media, que é o que vai organizar suas postagens, vai postar para você, vai divulgar ali o seu perfil. Isso é um ótimo investimento. Então, se você não é boa naquilo e você não consegue desenvolver aquilo ao ponto de não prejudicar aquilo que você é boa, você pode contratar alguém para fazer aquilo que você não é boa, delegar, né? Então, você precisa o quê? Listar os seus pontos fortes, né? E potencializar eles ainda mais. Você vai fazer isso hoje, agora, tá? Vai pausar essa aula e já vai listar o que você considera de pontos fortes em você. E você vai potencializar eles. E você também vai mapear os seus pontos fracos, aquilo que você não é boa, que você não consegue se desenvolver bem, e você vai melhorar na medida do necessário. Quanto aquilo for sendo necessário, você vai tentando melhorar. Se você não consegue melhorar além daquilo, você vai e delega para outra pessoa que é boa naquilo. E agora que você já conseguiu descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, a gente precisa definir qual será o seu modelo de negócio. Como assim, Dia? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Provavelmente não mesmo, porque é pouco as profissionais que passam esse conhecimento adiante, mas ele é fundamental para o seu crescimento, para que você atinja o sucesso, que é o modelo de negócio. Como perceber qual modelo de trabalho faz sentido para você. E o que é modelo de negócio, Jé? Existem diversas maneiras para que você possa trabalhar. Existem aquelas profissionais que só querem ser ali uma nail designer comum, né? Que não divulga muito o seu trabalho, que não se esforça muito em crescer o perfil, que ele tem uma cartela razoável de cliente, que não atende todos os dias, que tem ali um faturamento razoável, que quer trabalhar de maneira bem autônoma mesmo, sabe? E tá tudo bem. E é por isso que eu falei pra vocês mapear quais pontos fortes e fracos, porque às vezes você tem esse perfil de querer ser autônoma, né? E eu gosto muito de trazer ali diferentes perfis, inclusive, e é uma coisa que, por eu saber muito da importância, em breve vou disponibilizar uma aula para as alunas da comunidade só sobre descobrir o seu perfil, né? Vai ter até um teste de análise comportamental, análise de perfil, para que as alunas não fiquem perdidas em relação a isso. Mas eu também quero trazer para você de maneira bem clara e objetiva para você não se sentir perdida em relação a isso. Então, se você quer trabalhar de maneira autônoma, né, tá tudo bem. Só que essa aula não é para você. Eu tô falando aqui para quem quer se tornar empresárias de unhas. Então, para você ser uma empresária de unha, você precisa construir o seu negócio e para isso desenvolver competências como a técnica, né? Como a gente já vem falando ao longo da aula, a competência comportamental, que é a mentalidade, comportamento, postura profissional, né? Também você tem que ser uma boa comunicadora para resolver conflitos com o cliente, para saber divulgar o seu trabalho de maneira estratégica e saber cuidar das suas finanças para que você sempre possa crescer. E tudo isso você tem dentro da comunidade empresária de unhas. Entretanto, também tem aquele perfil de pessoas que não são perfis de empreendedoras, não tem um perfil de empreendedora. E essa seria uma ótima funcionária, por exemplo. Ela é muito, muito boa trabalhando para os outros, mas não é boa trabalhando para você mesmo. Não consegue ter disciplina, não consegue planejar o que precisa ser feito.
Então, você sabendo que o seu ponto forte é trabalhar para outras pessoas, você pode procurar parceria com um salão de beleza, por exemplo. Você aperfeiçoa, refina muito a sua técnica, você vai lá, entra num salão onde aquela pessoa vai te dar as clientes, às vezes te dá até os materiais, e a sua única preocupação vai ser sentar na mesa e fazer unha, fazer alongamento, só isso. Você não vai precisar se preocupar em divulgação, não vai precisar se preocupar com outras coisas. Só que também você tem que saber qual que será o seu resultado diante disso, né? O quanto que uma parceria de salão pode faturar, as cargas horárias, né? Qual que vai ser as limitações. Você também tem que ter clareza de que quando você entra num salão, você está contribuindo para fazer o nome daquele espaço, que você não vai ter ali... que você vai ter limitações em relação a isso, que você não vai conseguir construir o seu nome. Mas se esse é o seu perfil, tá tudo bem, né? Então a gente tem o perfil da autônoma, que só quer fazer uma unha ali, quer ficar na mesa, só quer ficar na mesa, né? Quer ter uma cartela mais ou menos de cliente, um faturamento legalzinho, isso quer se ver de maneira bem autônoma, beleza? Aí tem o perfil da empreendedora, que já quer abrir MEI, já quer se ver como empresária, né? Já quer construir um negócio sólido, lucrativo, quer ter um nome muito forte no mercado, quer ser destaque, reconhecida, valorizada. E tem o perfil das pessoas que são muito boas trabalhando para outras, né? Que você vai ali, você vai trabalhar para um salão, você vai contribuir no crescimento daquele salão, né? Você vai fazer ali tudo que você pode para ajudar no crescimento daquele ambiente que você está trabalhando, que você está inserida. E só trabalhar a técnica ali na mesa. Então, assim, existem diferentes perfis de nail designers e você precisa saber qual modelo de negócio você vai trabalhar para que você possa se desenvolver melhor. Porque pensa, já imaginou uma pessoa ali que tem um perfil de empreendedora trabalhando num salão? Aquela pessoa seria uma péssima funcionária, porque ela se sentiria presa, ela se sentiria limitada. Eu sou esse perfil de pessoa. Eu nunca me dei bem trabalhando para ninguém. Eu sou péssima trabalhando para outras pessoas. Eu tenho dificuldade em receber ordem, eu tenho dificuldade, sabe, em cumprir horários, em não ter liberdade. E eu sou muito boa trabalhando para mim mesma. Eu consigo me planejar, eu consigo gerar os meus resultados, eu consigo me manter disciplinada, eu consigo me manter motivada. Então, eu seria uma péssima funcionária trabalhando para outras pessoas. E de alguma forma eu não me sentiria bem, sabe? Eu não me sentiria realizada. Agora, imagina também uma pessoa que é muito boa, né? Trabalhando para outras pessoas, que tem o perfil de funcionária, sendo empresária. Ela não teria disciplina de fazer todos os dias, ela não se sentiria motivada, ela não teria um porquê bem definido, ela não conseguiria gerar resultado todos os dias, ela não, ficaria perdida sem saber o que tem que fazer, porque não tem ninguém ali dando ordem para ela. Então, assim, você precisa entender qual modelo de negócio faz sentido para que você seja assertiva e atinja os resultados que você mapeou importante para você, que você definiu como sucesso para você. Tendo isso muito bem claro na sua cabeça, pode ter certeza que a sua desenvoltura profissional será de maneira absurda, porque você não vai perder tempo com coisas que de fato não fazem sentido e não dão resultado para você. Até aqui tudo bem? Se você está gostando dessa aula até aqui, me deixa no comentário se você está aprendendo, se você está gostando. Eu adoro conversar com vocês, então não deixe de deixar seu comentário porque é importante para mim. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa saber antes de você sair dessa aula. Se você não desenvolver essa competência comportamental, você sabe o que vai acontecer? Você não vai se sentir motivada para continuar. Qualquer obstáculo mínimo já vai te gerar diversas dúvidas, no qual vai botar em jogo a sua competência, a sua capacidade, e você não vai se achar boa o suficiente, você vai achar que tudo para você é mais difícil, que o caminho de fulana foi mais fácil, aí entra naquele ciclo de comparação infinita, no qual só vai te trazer mais frustração, mais desânimo. Qualquer queda boba já é motivo para desistir. Se a sua primeira unha descolou, você já vai querer desistir. Se a cliente falou que seu trabalho não é bom, que ela está insatisfeita, você já vai querer desistir. Qualquer conflito você vai querer desistir. Qualquer crítica mínima você vai querer desistir. Qualquer
falta de apoio, você vai querer desistir. Se alguém falar que unhas não dá futuro, você vai querer desistir. Tudo para você desistir, porque você não tem uma mentalidade inabalável, você não tem nem clareza de quem você quer ser, você não tem nem clareza de quais são os seus pontos fortes, você não tem clareza de onde você quer chegar. Então, se você não desenvolve essa competência de mentalidade, de comportamento, dificilmente você vai prosperar. Posso falar ali que você realmente não vai ter resultados, que você não vai ser uma empresária de unhas. É impossível você ser uma empresária de unhas se você não tiver uma mentalidade poderosa, se você não desenvolver essa competência comportamental. Então não adianta você se dedicar absurdamente em ter uma unha de tirar o fôlego se qualquer coisinha que fugir do seu controle, você não tem inteligência emocional para lidar com aquilo e você vai querer desistir. Sem contar o imediatismo, porque você não tem clareza do processo, você não sabe ali as etapas necessárias para construir o seu negócio, aí você está demorando, o imediatismo fala mais alto, aí você fala que não está dando certo, que está dando errado, que é melhor fazer outra coisa, bem que fulano falou que não ia dar em nada mesmo, e você já vai começar a duvidar do seu sucesso. Então não sabote os seus resultados. Sabe, se você através desse vídeo, você não sabia que a mentalidade era fundamental para o crescimento, mas através dessa aula você descobriu isso, você sabe que você precisa desenvolvê-la. Então não perca tempo, porque o tempo, ele é o artigo mais valioso que temos, sabe? E cada pessoa tem o seu tempo para atingir o sucesso, só que o poder de acelerar ou atrasar está bem nas suas mãos. Você decide acelerar os seus resultados ou atrasar os seus resultados. Sabe, nós temos esse poder. E quando eu entendi isso, de fato potencializei os meus resultados, eu parei de me distrair com o que o outro estava fazendo e foquei no que eu estava fazendo, potencializei os meus pontos fortes, cresci em cima daquilo e atingi os meus objetivos. E olha que eu não estou nem perto de onde eu quero chegar, mas quando eu olho para trás e vejo de onde eu saí, tudo que eu consegui conquistar através dessa profissão, eu já me sinto muito realizada. E sabe, isso só foi possível porque eu acreditei no meu sucesso antes mesmo dele existir. Eu me dediquei em desenvolver essas competências no qual eu estou falando aqui pra vocês. Eu tô te mostrando, eu tô te ensinando, sabe? Então não perca tempo com aquele pensamento de que, pra mim não funciona, minha realidade é outra, pra mim é diferente. Não, não é. A sua mentalidade que está diferente e você precisa desenvolvê-la. E para deixar ainda mais claro esse poder do comportamento para você, eu quero que você faça uma análise. Eu quero que você faça uma análise geral do nosso mercado. As empresárias de unhas que têm um negócio estável e lucrativo têm essa competência desenvolvida. E quando falo as grandes, me refiro a grandes resultados e não estou falando de número de seguidores. Porque vocês têm uma crença de que vocês só visualizam profissionais grandes quando elas têm lá muitos seguidores na rede social. Isso não influencia em nada. Número de seguidor não dita a competência de ninguém. Eu vejo perfis com 1.000, 1.500, 2.000 seguidores muito mais competentes, que são muito mais grandes em quesito resultados do que aqueles perfis que tem 100, 120 mil, 50 mil. Sabe? Então, perfis grandes não necessariamente são grandes profissionais. Quando eu falo grandes profissionais, eu estou falando de resultados expressivos. Estou falando de faturamento, estou falando de reconhecimento, estou falando de valorização, estou falando de resultado da unha, estou falando de clientes satisfeitas, estou falando de clientes enlouquecidas pelo trabalho daquela profissional. Então não tem nada a ver com o número de seguidor. Seguidor é muito fácil ganhar, você faz Reels viral, tem gente que compra seguidor, tem gente que participa de sorteio, tem gente que faz sorteio adoidada, então é óbvio que o perfil vai ser grande. Mas será que o resultado dessas pessoas são grandes? Será que ela tem um alto faturamento mensal? Será que as clientes dela desejam, são enlouquecidas, são fiéis no trabalho dela? Será que a unha dela tem aquele padrão de tirar o fôlego? Então isso é grandes resultados. E quando você se depara com essa
com esse tipo de profissional que tem esses resultados expressivos, significativos, pode analisar. É um padrão. Todas elas têm uma mentalidade desenvolvida, uma mentalidade poderosa. Elas se comportam como profissionais de alto valor. Então, essa é a diferença das empresárias de unhas para as nail designers comuns, né? Além de elas terem resultados muito mais expressivos, muito mais significativos, elas têm competências desenvolvidas, né? Mentalidade, técnica. Já as nail designers comuns, elas não se dedicam exclusivamente nisso, né? Em ter resultados muito grandes, em ter uma mentalidade desenvolvida, em ter uma técnica assim perfeita, e tá tudo bem, não existe certo ou errado, existe aquilo que você decide fazer. E eu estou aqui te ensinando a se tornar uma verdadeira empresária de unhas, que eu quero que você tenha resultados muito expressivos, que você seja valorizada e reconhecida e muito bem paga pelo excelente serviço que você faz. Então, essa é a aula que eu tenho certeza que vai virar uma chavinha aí para você, se você fez os exercícios ao longo dessa aula, se você se comprometer a desenvolver melhor essa competência. Aí ao longo dessa semana no meu perfil também vou trazer bastante conteúdo sobre mentalidade, eu sempre trago no meu perfil sobre isso, né? Eu tenho certeza que já vai te trazer assim grandes resultados, né? Que você vai conseguir prosperar de maneira mais rápida, crescer e de fato para o próximo nível na nossa profissão e se aproximar cada vez mais de ser uma verdadeira empresária de unhas. Então, se você gostou da Orange Class de hoje, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se você não me segue lá na rede vizinha, no Instagram, corre lá e me segue, que lá tem conteúdos diários. E toda semana aqui, todas as quartas-feiras, 12h02, temos as nossas Orange Class. Então, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você sempre tenha acesso a esse conhecimento de mais alto valor. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito prazer que eu me despeço de você. Também quero já aproveitar para te parabenizar pela sua dedicação, porque poucas pessoas vão ficar nessa aula até o final, vão de fato destravar a mentalidade, potencializar aquilo que de fato vai trazer resultado. Então, ó, você já está à frente de diversas, milhares de outras profissionais. E é por isso que concorrência não existe para quem se dedica e desenvolver competências para se tornar uma profissional única, exclusiva no mercado. E você que está aqui comigo até o final, com certeza é essa profissional. Então, um beijo e eu te espero até a próxima Orange Class.